Olá, Skillers, como que vocês estão? Let's go, vamos então. Bom, agora a gente precisa voltar aqui porque a gente vai fazer a parte de visualização, certo? Aqui, ó, a gente já tem o adicionar um registro e a gente vai adicionar agora a parte do visualizar um registro, View and Record. Beleza? Aqui é um método, já foi feito, né? Aqui a gente já adicionou. E aqui eu vou pegar e vou remover isso aqui, vou dar Enter. E vamos lá, vamos começar a codar. Primeiro passo, vamos lá, vou criar passo a passo aqui para vocês entenderem. Primeiro, eu preciso ler um arquivo CSV. Esse é o primeiro passo, beleza? Segundo passo, eu preciso calcular, gente, o espaçamento entre a linha, o maior quantidade de caractere, por exemplo. Vamos lá, eu vou usar um exemplo melhor. Por exemplo, ID. ID é um. Ele tem dois caracteres, certo? Deixa eu olhar aqui. Por exemplo, nome. Tem quatro caracteres. O que é caractere, Rodolfo? Um, dois, três, quatro. Quatro caracteres, beleza? Voltando aqui. Descrição. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 caracteres. Então, a gente precisa pegar a maior quantidade de caractere, e isso inclui essa linha, essa linha. Ó, a maior quantidade de caractere aqui na descrição é esse. Então, a gente consegue, através da quantidade de elementos, a gente fazer um cálculo da largura. O que é largura, Rodolfo? Lembra do que eu havia falado para vocês? Que a gente. Opa, deixa eu fechar aqui. Que a gente pode fazer assim, ó. Aqui, ó. E aí a gente pode colocar um caractere aqui, ó, descrição. E deixar isso da maneira bonitinha, organizada. Correto? E a gente tem um conceito de padding. É até esse daqui, ó, o iJust, para justificar. Mas deixa eu usar aqui o HTML para tentar mostrar isso para vocês. Layout. Aqui, ó. Ó, a gente tem o conceito de padding. Padding é espaçamento interno, gente. O que é espaçamento interno? Vocês podem ver, ó, vai aparecer uma borda aqui no canto verde, certo? Ó, aqui, ó, olha para esse gráfico e agora aqui tem um espaçamento, certo? Ó, se vocês olharem, olha para a cor. A gente está visualizando a margem, que é a parte externa, e temos a parte interna, certo? De espaçamento. De espaçamento de quê, Rodolfo? Do elemento. O elemento é o que está em azul. Se vocês olharem, o que está em azul é o elemento. Nós temos três faixas de cores aqui, né? E aí, se você é daltônico, eu vou tentar utilizar uma outra forma de abordagem. Se vocês olharem no centro, no meio, onde está o conteúdo, nós temos uma marcação. E temos uma linha espessa, bem pequenininha, que aqui para a gente é uma linha verde. Mas tem uma outra linha, uma linha fininha, uma camada fininha. E depois temos uma camada muito mais larga, que é o margem. Então vamos lá. Margem, essa camada larga. Entrando mais um pouquinho, essa margem fininha é o padding. E a interna é o conteúdo propriamente dito. Beleza? Esses conceitos a gente vai falar sobre ele no HTML. Mas só é importante vocês entenderem isso. Por quê? A gente consegue, utilizando... Peraí. Aqui eu estou usando a 2.4, tá? Porque é o mesmo método, beleza? Aqui, ó. Se você passar um inteiro maior da string, da maior string, perdão, retorna uma nova string com tamanho do espaçamento justificado que você quer. É o padding string, que é o espaçamento, né? Aí vamos lá, vamos usar um exemplo aqui, ó. Se a gente passa um hello, um left just, left é esquerda, tá? Ele vai fazer um espaçamento aqui para o lado direito, certo? E temos o right também, quer ver? Eu vou usar aqui num exemplo que eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Vou abrir o meu IRB e vamos lá.
Deixa eu pegar aqui o Rodolfo Peixoto. Ó, eu vou criar um array. Vou pegar aqui deixa eu ver, tester, vírgula, e sei lá, André. Vou colocar isso aqui numa variável que eu vou chamar de data. Beleza, data. E agora eu posso fazer o seguinte, gente. Eu consigo passar um índice, que aí o índice a gente pode pegar esse índice chamando cada elemento, porque a gente vai fazer uma contagem dessas colunas primeiro, né? A gente precisa buscar a largura disso, né? Então, vamos lá. Data.map. Por que eu uso do map não it, Rodolfo? Porque o map, gente, ele retorna um array modificado. Eu quero que vocês comecem a compreender. Deixa eu escrever aqui, eu acho que vai ser melhor. Peraí. Eu vou escrever o código aqui e vou copiar, que eu acho que vai ser melhor. Então eu tenho data.map, ou eu poderia usar um data.it. Qual é a diferença desses dois? O it, gente, quando você tem um array, esse array aqui, essa lista, quando eu uso o it, ele não retorna nada. Ele retorna o mesmo elemento. Vamos ver um exemplo? Deixa eu fazer o inline. Aqui o inline, tá, gente? A gente pode fazer em multiline, em várias linhas, ou inline. Eu vou usar o inline. Vou colocar, sei lá, item. Eu vou colocar item. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui só para ver o que eu posso fazer. Tá. Eu vou pegar o item e vou fazer um size, por exemplo. Não. Eu posso fazer um size. O size ele vai contar quantos caracteres tem, tá? Então, aqui nesse it eu deveria ter um array com a contagem, mas vocês vão ver que ele vai me retornar esse mesmo array, certo? Um ponto importante, gente, que eu quero que vocês entendam, como que funciona aqui. Ó. Isso aqui é uma input, é uma entrada de dado, isso aqui é um processamento e a saída é o que ele vai me retornar, beleza? Então, é importante vocês terem isso em mente. O que é um input, o que é um process, o que é um output. Isso precisa estar na cabeça de vocês, beleza? Ó, o data é um dado, que é um array. Ó. O que é o data? É o array, certo? Com uma lista de dados, logo eu estou dando uma entrada de dado. O it, eu processo alguma coisa, eu executo alguma coisa. O que é execução? Eu quero um item size, beleza? Vamos ver aqui. Ó, olha o que ele me retornou. Se eu usar um map, vocês vão ver que ele vai modificar de verdade e vai retornar um novo array, certo? Eu vou usar o mesmo item, tá? Porque ele faz o mesmo processo que o it, gente. Mas ele retorna um dado, ó. O que significa esse dado? É o tamanho de cada caractere aqui, ó. Aqui tem 15 elementos, aqui tem 6 elementos, aqui tem 5 elementos. Vamos contar? 1, 2, 3... 4, 5. São 5 elementos, beleza? Então, 5 elementos. Aqui tem 6, aqui tem 15. Ok? Então, a diferença do it... Aí, vocês podem me perguntar, Rodolfo, mas quando eu uso cada um? É isso, depende. Se você quer realmente retornar um novo array, aí você vai usar um map. Se você não quer retornar nada, você só quer processar alguma coisa, aí você usa o it. Então, depende. Beleza? E isso é prática, gente. É prática. Vocês têm que praticar mesmo. A gente vai passar o exercício para isso. Beleza. Beleza. Então, aqui, agora eu quero explicar para vocês que a gente pode fazer o seguinte. Eu posso descobrir a quantidade de itens daquela coluna, né? E posso fazer da seguinte maneira. Ó. Vamos lá. Columns. Depois eu vou apagar isso, tá, gente? Columns igual a... Eu vou pegar aqui do 0. Isso aqui é um range, gente. O que é range? Range é de um determinado valor inicial até o valor final. Então, eu tenho várias formas de range no Ruby e outras linguagens também tem range, tá? Deixa eu só liberar minha memória aqui. Beleza. Range in Ruby. Deixa eu pegar um range aqui. Ó, isso é uma classe também. Então, se vocês olharem aqui, ó, -1 até o -5, de um array, ele vai pegar uma lista.
Eu vou fazer um exemplo aqui, vamos lá. Isso aqui é um range, ó, 00 até 10, certo? Isso é um range. Se eu fizer um ponto to A, para converter, ele vai fazer um array de 0 a 10, que vocês vão ver, ó, de 0 a 10, viu? Então, a gente tem um range e vocês podem ver que é uma classe diferente, tá, gente? Opa. Ó, é uma classe range e aqui é uma classe array. São coisas distintas. Isso é importante vocês entenderem o tipo de dado. Mas eu convertendo um para outro, ele converte de 0 até 10. Se vocês olharem, aqui tem 2 pontinhos. Se eu colocar o terceiro, gente, ele vai ignorar o 10, tá? Ó, ele ignorou o 10. Então, 3 pontos ele faz um ignore do último elemento. Então, se vocês colocarem de 0 a 9, ele vai ignorar o 8, o 9, né? Ele sempre vai ignorar o elemento que você colocou como final, tá bom? Ó, eu posso fazer até quantos eu quiser. Beleza? Então, beleza. Dito isso, a gente tem um range aqui. Eu vou pegar esse data aqui que é um array, certo? E vou pegar o primeiro elemento, aqui ó, o primeiro elemento da data, e vou fazer um ponto size para pegar o tamanho dele, certo? E posso fazer uma conversão do que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ver como isso fica. Aqui. Olha aqui. Ele diz que o tamanho dessa coluna ele é de 0 a 14. São 14 elementos, são 14 colunas que eu preciso criar. O que significa isso, Rodolfo? Isso significa, gente, porque eu posso dar um espaçamento de até 14. Porque lembra, aqui eu estou criando uma matriz, gente, de elementos, tá? Então, o que é o data na posição 0? É o Rodolfo Peixoto. Então, ele vai pegar o tamanho daquela coluna e a gente vai poder pegar o máximo para fazer depois um alinhamento, beleza? Então, aqui, em qualquer linguagem, talvez você não consiga usar o range, mas você pode sim saber o tamanho e construir um array sobre isso, beleza? O Ruby facilita a vida, mas em qualquer linguagem o algoritmo vai funcionar. Talvez você tenha que manipular da forma com que a linguagem manipula, beleza? E isso é para qualquer linguagem, tá? Depois a gente vai pegar o Ruby, vai transformar isso em Rum, em Go, em outras linguagens. Então, para qualquer linguagem, isso é válido. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro. A gente usou um range, a gente converteu esse range, e aqui no range, a gente pode até fazer para melhorar. Como eu melhoro essa escrita aqui, Rodolfo? Eu posso vir e dar um nome, tá? Column, data, size... deixa eu pensar. First data. Aqui, ó. First data, sei lá, first data size. Posso colocar aqui, ó, first data size. Então, vira aqui, ó. Colocar a variável, beleza? E aí, talvez fique melhor. Então, tudo vocês podem dar nomes, tá, gente? O que vocês acharem que faz sentido para o próximo desenvolvedor ler e saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, colunas. Eu sei que isso aqui vai se tornar a quantidade de colunas, né? Do array. Beleza? Beleza. Dito isso, a gente agora vai calcular, na verdade, a largura máxima de cada coluna para a gente fazer esse alinhamento. Beleza? Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer o seguinte, pegar... Deixa eu ver, width. Width é largura, tá, gente? Width... fazer um columns, ponto. Aí a gente pode fazer um map e passar aqui column, certo? Só que aqui, gente, talvez a nomenclatura de column fique legal ou não. Aí vai de vocês também. Poderia ser um índice, poderia ser um space, como vocês acharem melhor. Eu vou colocar column, porque eu sempre gosto de seguir que aqui é o plural e aqui é um singular, tá bom? Então, de cada trechinho, ó, de cada elemento que eu tenho aqui, ó, na posição 0, na posição 1, na posição 2, o que eu vou colocar, né? Então, o que isso vai retornar? E por que eu estou colocando o igual? Porque lembra que eu expliquei quando eu uso o map? Quando eu uso o map, eu expliquei para vocês que quando eu uso o map, eu já utilizo, eu já retorno o array, certo? O it não me retornaria um array que eu quero, que é a modificação processada com a quantidade de itens que eu quero. E eu vou mostrar o que vocês precisam entender, tá?
Primeiro, eu vou passar um data, que é a quantidade de elementos, map, eu vou executar um looping alinhado, tá, gente? Um nested loop. E aqui significa map dentro de map, beleza? Então eu vou fazer um looping line agora. Ó, aqui é o multiline, isso aqui é um looping multiline, e aqui é um inline, tá? E aqui eu posso fazer um row, certo? Aqui, gente, ao invés de data, eu poderia até passar row também, tá? Rows, né? Então vamos lá, row na posição column. Eu vou pegar, vou converter. Peraí, vamos por parte, né? Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, é melhor. Então, aqui eu tenho a quantidade da coluna. Eu vou copiar aqui esse dado aqui para vocês entenderem. Vou colar aqui, ó. Primeiro, a gente já sabe que é o valor, que é a quantidade. A coluna vai ser o range que a gente quer, tá? Então, isso aqui é o range, certo? Com o range, agora, eu tenho a coluna. Eu tenho a coluna. Então, em cada coluna, a gente vai executar o mesmo data que vai vir, que é o arquivo CSV. Eu estou mostrando só o passo a passo para vocês entenderem em termos de código. Depois a gente vai descrever, tá? Então, isso aqui é a coluna, tá, gente? Deixa eu fazer melhor. Peraí, eu acho que vai ser melhor eu criar assim. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Vou colocar a data. Vou colocar assim. Beleza, na posição 0, né? Então, agora a gente pode pegar as colunas, porque só tem de 0 a 0, né? E aqui, perdão, aqui eu vou colocar... Tá, vou colocar assim mesmo, beleza. Beleza. Vamos voltando aqui. Então, aqui, o que eu só fiz, tá, gente? Eu só copiei o código aqui para ficar melhor para a gente trabalhar, tá bom? Beleza. Então, na posição 0... Ah, não, peraí. Não, peraí, que tem que ser um array. Eu acabei colocando errado. Tem que ser um array, gente. Não pode ser isso, não. Então, aqui eu vou colocar ID. Vou colocar aqui test name. Vou colocar aqui description. Beleza. Voltando aqui, vou dar enter. Beleza. Então, aqui é de 0 a 1, né? 0 até 1, que são 2 caracteres, né? Então, isso aqui já é o máximo desse caractere aqui. Para a gente pegar a largura, tá bom, gente? Então, vamos lá. O que eu faço agora? Dado que eu tenho esse valor, eu posso pegar a linha, cadê o row? Peraí. O row tá vindo aqui de data, né? O que esse data aqui faz? Vamos ver? Ó, se eu executo aqui... Opa! Eu não tenho column, peraí. Vou colocar na posição 0. Ó, o que ele está fazendo aqui? O in... Peraí. Ele está pegando cada caractere. Se vocês olharem aqui o row, ó, o row é ID, name e description, certo? Então, cada parte aqui está numa posição, né? E essa posição, gente, é o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Por quê? A gente está pegando data, e lembra que data é isso aqui, né? Certo? A gente está passando um map. O row, gente, é cada caractere. Certo? Por que o row é cada caractere? Porque aqui na posição 0 eu passei o ID, na posição 1 eu passei o D, só que aí ele vai começando a fazer uma mistureba de coisas aqui por conta do data que a gente está tentando fazer um array dentro de um array. Lembrem-se que string, gente, quando eu pego uma string, por exemplo, e faço o seguinte, t igual a id, se eu fizer um t na posição 0, ele vai me retornar o i, tá? Porque lembre-se que uma string nada mais é que uma cadeia de caracteres. Isso é importante, tá bom? Então, aqui a gente vai passar a coluna e a gente vai converter isso para string. E depois vai pegar o tamanho também disso. Calma que a gente vai dar uma passada para vocês entenderem, tá? E aqui existe um método chamado .max. O ponto max, gente, é o seguinte.
Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Se eu fizer isso aqui da Enter, dato.max. Espera aí. Ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou passar um map. O que é o map, Rodolfo? Eu vou percorrer cada elemento daqui, certo? E vou fazer um ponto size. Eu consigo fazer assim, eu vou mostrar primeiro. No Ruby, tá, gente? É importante isso. O Ruby tem muita coisa diferente. Eu consigo fazer assim e fazer um row.size. Beleza? Isso tá me dando o tamanho dos elementos aqui, tá, gente? E eu consigo fazer de uma forma encurtada no Ruby. Que é fazendo assim, ó. Isso, gente, o Ruby consegue identificar aqui. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando cada elemento da data e estou fazendo um ponto size. Então, eu posso encurtar passando um e comercial, dois pontos, o método. Olha o mesmo método aqui. Olha isso aqui e olha isso aqui. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo de uma forma encurtada, tá bom? Sai o mesmo resultado, ok? Depois eu posso fazer um max, que ele vai pegar o maior elemento aqui, ó, 11. Ele precisa ser número, tá, gente? Por isso que a gente faz aqui a conversão para um ponto size, tá bom? Então, beleza. Vamos por bloco aqui. Então, depois eu preciso pegar as colunas, certo? Depois eu preciso pegar o tamanho da largura dos IDs. Dos IDs não. A gente precisa pegar o tamanho de cada elemento aqui, ó, tá? ID, qual é o tamanho, nome, qual é o tamanho, descrição, pra gente colocar o espaçamento ali pra colocar os pipes, tá? O que é o pipe, Rodolfo? É a barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui. Opa, essa barrinha. Opa. Essa barrinha aqui, ó. Isso é um pipe, tá? O que é pipe, Rodolfo? Pipe é esse aqui, ó. Pipe. Beleza? Pipe. Beleza. Ok. Aí a gente precisa agora, então, pegar a largura, porque depois a gente vai aplicar o cabeçalho ali para imprimir o espaçamento, tá? Então, beleza. Aí, dado que a gente tem o tamanho, a gente vai guardar esses tamanhos aqui dentro, tá, gente? No tamanho máximo, que é o 11, né? Que é a descrição, por exemplo, sabe? Então, let's go. Vamos lá. Então, beleza. Pegar a largura. E depois a gente precisa imprimir o cabeçalho. O que é o cabeçalho, Rodolfo? O cabeçalho, gente, é essa parte aqui, tá bom? Isso é o cabeçalho, ok? Então, tudo que vocês entenderem posteriormente no CSV, por exemplo, são as colunas do SQL, por exemplo, para vocês usarem como parâmetro, beleza? Então, beleza. Depois a gente imprime essas linhas, né? Imprimir as linhas. Beleza? Isso aqui é o passo a passo que a gente vai fazer. Então vamos lá. Dito isso, que eu já tentei explicar o contexto geral dos métodos, pode ter ficado muito confuso, gente, mas aí eu peço que vocês refaçam. E tentem refazer passo a passo mesmo, pensando, beleza, o que eu preciso primeiro fazer? Escreve primeiro. Beleza, o Rodolfo fez assim, assim, assado, então eu primeiro preciso ler um arquivo, preciso abrir, não sei o que. Enfim, vão fazendo e pensando no passo a passo disso também, tá bom? E não entendi nada. Gente, debug. Band pry, entende? Olha tudo que eu tô fazendo. Ou vocês nem precisam, tá, gente? Podem abrir o IRB aí de vocês e fazer isso, colocar um array e ficar testando ali os métodos. Ah, beleza, se eu... Ó, data. Tá, beleza, se eu usar o map, aí vocês podem usar o map inline para testar aqui. Por exemplo, se eu usar o map aqui, o que eu visualizo no D? Ah, beleza, o D mostra 1, 2, 3, 4. E me retornou um new. Por quê? Eu tô dando um input IO, gente. Então ele não retorna nada. Eu não estou processando nada, eu estou mostrando. E mostrar não é nada, tá? Agora, se eu fizer assim, ó, mais 2, ó, já me retornou um dado modificado e processado. Eu dei o input, a entrada, processou no map e eu dei um output. Beleza? Então é assim que a gente vai fazendo. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui então para o que a gente quer, né?
vamos tentar aqui agora começar a fazer o que a gente de fato quer aqui, certo? Primeiro ponto, eu vou apagar isso aqui e eu vou passo a passo com vocês. Primeiro ponto, gente, eu vou ler um CSV. Como que eu leio um CSV? Data CSV. Então eu vou passar um file path. Aqui eu vou usar rows, gente, não vou usar data, beleza? Beleza, com as linhas, o que que isso me retorna? Se eu não sei, gente, beleza, vamos ler aqui, ó. Vamos usar um binding pry aqui. Isso, eu sempre, quando eu estava aprendendo, gente, eu sempre fazia isso, tá? Eu gostava de pegar ali, entender como que estava visualizando. Ó, aí eu botei um binding pry aqui. Ó. Vamos ler o que que isso aqui retorna? Isso aqui retorna um array, certo? Ó, um array, uma lista, né? Com várias linhas. Aqui, na verdade, perdão, aqui é data mesmo, né? Uma nomenclatura melhor. Porque o row, gente, vai ser em cada linha aqui, ó. Isso aqui é um row, são rows, né? Linhas, né? Beleza? Beleza. Dito isso, então eu tenho data, então a gente pode prosseguir. Primeira coisa, já feita. Já consegui ler o arquivo. Agora, eu preciso pegar as colunas, né? As primeiras colunas ali. Vamos tentar? Vamos ver como que funciona? Deixa eu rodar aqui de novo. Então, eu tenho data, certo? Dado que eu tenho data, vamos ver como que a gente pegaria as colunas, né? Então, dado que eu tenho 0, o range, eu vou criar um range. Do range, eu vou passar um data, que é o data ali, né? Na posição 0. Vou pegar o tamanho, gente, o tamanho de dessa data, né? Que é a linha, tá, gente? Data é a linha. Ó, data na posição 0. Data na posição 0, essa primeira linha, que é o header, é o cabeçalho, beleza? To A. Então, ele tem 0, 1, 2. Aqui, lembra do que vocês me falaram? Que eu tinha... que vocês precisavam passar o ID, o number. Aqui eu já peguei dinamicamente. Olha isso, eu já estou pegando as colunas dinamicamente. Quantas colunas eu tenho? Imagina no Excel, ou imagina aqui mesmo. Ó. Eu tenho quantas colunas aqui, gente? Uma coluna, duas colunas, ó, column 2, ó, aqui, ó. O meu próprio comando já está mostrando, ó, column 2, column 3, coluna. Então aqui ele deve mostrar row. Não, aqui ele já mostra coluna também, né? Mas enfim, coluna, isso é coluna, tá, gente? Lembra do Excel, tá? Coluna, aqui, ó. Eu não tenho um visualizador, né? Deixa eu ver se eu mostro. Não mostra. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou instalar um view para eu poder trabalhar com vocês aqui. View CSV. Aqui, ó. Vou instalar Excel Viewer, CSV Map, Data Preview. Vou instalar esse CSV Map aqui para ver. Não, não é isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Aqui, é esse daqui. Esse aqui me ajuda. Que eu quero mostrar em colunas para vocês. Beleza. Beleza. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui. Beleza, aqui, ó. Olha a coluna aqui. Igualzinho no SQL, né? ID, Name, Department ID. É isso que eu quero que vocês compreendam, o que a gente está fazendo aqui, beleza? Então nós estamos pegando agora a coluna, correto? Então aqui eu tenho a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3, certo? Aqui, lembre-se, a gente fez a conversão para array, então aqui ele foi de 0 a 1, a gente poderia colocar de 1 ao máximo ali, mais 1, né? A gente poderia colocar o mais 1 aqui e tal, poderíamos. Mas assim também é tranquilo da gente trabalhar, tá? Que aí a gente já pega o valor da posição. Beleza. Então a gente já tem a quantidade de colunas que temos. Não precisamos colocar isso em hardcode. Então aqui eu já posso vir em coluna. Lembre-se disso aqui, tá, gente? Rodolfo, eu não entendi nada disso aqui. Gente, é só dar uma nomenclatura. Aqui vocês podem até ver o tamanho, que são 3, né? 3 elementos que são 3 colunas. Então, size, columns. Size, row, first row, size.
columns, data size, aqui eu boto o first row size. Beleza? Funcionaria da mesma forma. Agora, a gente precisa... Isso aqui também está pronto. Peraí, tamanho da coluna. Ó, o tamanho da coluna é isso aqui, ó. Uma coluna, 2, 3, beleza? Isso tá correto. Agora, a gente precisa, na verdade, pegar a largura, né? Isso aqui é o mesmo passo, tá, gente? Coloquei errado aqui. Então, 3, 4, 5. Beleza. Então, a gente precisa pegar o tamanho da largura. A largura, gente. A largura desses elementos. Então, a gente pode olhar para a string, né? E verificar qual é o tamanho dessa largura. Como que eu faria isso, Rodolfo? Ou, aqui, ó. Vou criar aqui primeiro, tá? Width. A gente pode pegar um width, que é a largura. Pegamos as colunas, o tamanho das colunas. Qual é a coluna? De 0 a 3. Então, de 0 a 3, a gente vai calcular qual é o maior tamanho dos elementos. E vocês vão entender isso na prática. Vai ficar fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Eu vou usar um map porque eu quero processar e retornar um array. Certo? Eu vou processar e retornar um array. Então, eu vou usar um map. Então, eu vou usar aqui deixa eu pensar. Eu vou usar aqui column no singular. Certo? Por que no singular, Rodolfo? Porque aqui eu tenho várias colunas e agora eu vou pegar cada elemento. Primeiro, com 0, aqui vai ser 0. Quando for 0, coluna 0, a gente vai fazer o quê? A gente vai executar. Então, data.map. O que é o data, Rodolfo? É o CSV completo, gente. Ó, isso aqui é o data, tá? Isso é o data. Então, é o CSV completo. O CSV completo é o que a gente vai começar a trabalhar com ele. Certo? Para a gente pegar o maior caractere, gente. Para a gente poder dar um espaçamento que fique certinho ali o nosso pipe. Vocês vão entender, tá? Mas aqui, por exemplo, qual é o tamanho disso? Font size. 17. Então eu vou dar espaçamento de 17 elementos, que é o maior. Entende? É isso que a gente precisa. A gente precisa criar para que a gente saiba o espaçamento disso. Tá bom? Deixa eu ver aqui em largura em inglês, gente, se tem plural. Plural. Eu confesso que eu não me recordo se o width... Ah, o width eu acho que é no plural também, é o width. É isso mesmo. Tem widths. Ah, não, tem plural sim. Beleza. Tem plural, beleza. Beleza, tem plural. Beleza. Então, é o widths, larguras, beleza. Então, beleza. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um ponto map. E agora, gente, lembra Lembra que a gente está passando por colunas, por essas colunas. E agora a gente vai passar pelas linhas daqui desse data. Aqui, ó, linha, peraí. Ó, linha 1, 0, na posição 0. Linha na posição 1. Linha na posição 2. Linha na posição 3. Correto? É um array dentro de um array. Correto? Então, a gente vai pegar as linhas agora. Então, eu vou pegar e vou passar um row para cá. Certo? Row. A gente está com row. Agora, eu posso fazer o seguinte. Row na posição da coluna. O que significa isso, Rodolfo? Você concorda que aqui eu tenho um row e onde está o ID eu tenho uma coluna na posição 0? Lembra que eu falei que aqui primeiro é 0, logo esse column também é 0. Então o row que vai retornar é o ID. Certo? Então eu vou pegar ali e vou verificar o tamanho desses valores. Certo? Não entendi, Rodolfo. Beleza, eu explico, não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira linha aqui pra gente trabalhar. Vamos colocar que isso aqui é um row, tá? Isso aqui é um row. Então, row na posição 0 é o quê? É o ID. Row na posição 1 é o quê? É o nome. Row na posição 2 é o quê? Descrição. Certo? Então, o row é cada elemento, gente. Então, aqui, o que ele está fazendo é, na posição 0, ele está vindo no CSV, que tem esse elemento aqui,
E em cada row, ele vai executar a mesma ação para a gente pegar o maior elemento, para a gente dar o espaçamento. Correto? Gente, pratiquem isso, façam muitas vezes, debug, faz detalhe a detalhe, estuda, porque é assim que vocês vão aprender. Aqui é muito mais uma explicação. Então, ao ponto em que vocês debruçam sobre isso, vocês vão começar a pensar. Aqui eu só estou explicando, então talvez possa ficar confuso, mas eu estou tentando ir passo a passo para vocês entenderem. Mas só debugando que vocês vão olhar de fato onde está funcionando, como está funcionando, qual é o dado que está retornando. Beleza? Eu estou tentando dar os macetes para vocês pegarem ali, entenderem qual é o tipo de dado, entender o que está rolando, como está acontecendo, correto? Então, depois vocês refaçam isso pensando como vocês fariam, tá bom? Isso é importante. Beleza. Voltando aqui. E aqui, gente, eu não estou olhando para a documentação porque a gente já passou pela documentação. Então a gente já sabe aqui as coisas que a gente passou, tá bom? Eu só estou montando agora o quebra-cabeça com vocês, ok? Então agora no CSV eu vou fazer um map para cada linha, pegando em cada coluna e vou... Aqui, nesse caso, gente, eu não vou converter para uma string. Eu poderia fazer assim, ponto size. Ó, eu já tenho 10 elementos. Aí para row 1, eu tenho 5 elementos. Para row 0, eu tenho 2 elementos. Qual é o maior elemento? Qual é o maior número aqui, gente? É o 10. Então ele vai guardar esse 10 na primeira posição, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, ó, ponto size, e depois pegar o maior elemento com um ponto max. O ponto max, gente, deixa eu pegar aqui, é de um Ruby, é do enumerable, né? Eu vou colocar aqui method max. É um enumerable, é de números, tá, gente? Então eu vou pegar aqui a API, tá off. É de um enumerable. Porém, um ponto importante é que o array também tem um max, tá, gente? Então, como o array, eu consigo pegar o maior elemento, certo? Deixa eu pegar aqui, ó, class array. Aqui, ó. Aqui, se vocês olharem, max. Aqui, ó, o máximo, ó. Na documentação, o elemento pode retornar usando um array e você pode ver o argumento, passando o inteiro como argumento, né, desse array, que são os numerics. E você tem ali para poder fazer um... Peraí. Não é isso daqui não, peraí. Aqui, ó, max, perdão. Estava lendo errado. Retorna um objeto array com o valor máximo, o maior valor. A gente pode verificar com string também e com números, né? Para a gente verificar o maior elemento. Gente, tem linguagem que isso aqui não é pronto, tá? Vocês precisam fazer na mão para buscar qual é o maior elemento. Por isso que Ruby é muito maneiro, muito legal, porque já tem tudo pronto. Só que isso também é ruim, porque você não faz nada e logo você acaba não treinando tanta lógica. Então eu até deixo um desafio para vocês, depois criarem, finalizarem tudo, criarem na mão aqui o ponto max. Pegar uma lista, por exemplo, aqui, ó. Dado uma lista, como que vocês encontrariam qual é o maior elemento aqui? Façam isso, já é um treino, já é um exercício bacana para vocês treinarem como trabalhar com array. Aí usa um it, usa um map se vocês quiserem, usa um it, né? O it talvez aqui já funcione, mas usa um map também se vocês quiserem. E retorne o único elemento, o maior elemento. É isso, beleza? E vocês podem usar o map, tá? O map talvez seja legal. Ou não, se vocês quiserem criar uma variável ali extra. Enfim, eu quero que vocês pensem em como vocês podem resolver, ok? Beleza. Então aqui a gente tem o max. Disso aqui, gente, o que isso aqui vai me retornar? E aí vem o ponto importante aqui que eu quero que vocês entendam. Deixa eu pegar aqui. Disso aqui, ele vai me retornar o maior elemento de cada coluna. E isso vai fazer com que eu dê o maior espaçamento possível para todas as colunas. Então ele vai dizer o seguinte, por exemplo, aqui
Deixa eu pegar... Ó, o name, por exemplo, ele precisa ter um with, vamos ver aqui, de 14. Então, o name, todos os names vão ter 14. Todos os department ID .size vão ter 13. E todos os IDs vão ter 2. Vão ter 2 aqui nesse momento, né? Porque se for um número maior, ele vai aumentar também, tá? E isso a gente já deixa dinâmico. Olha que legal. Olha que bacana o que a gente está fazendo. Certo? Então, aqui se vocês pararem para pensar, a gente está colocando... Peraí. Deixa eu pegar aqui e rodar. Peraí, deu erro. Map. Deixa eu colar tudo isso aqui. Tá dando erro de sintaxe erro. Sintaxe erro. No end. Ah, tá. Claro, esqueci aqui, ó. Dei mole. Beleza, vamos colocar aqui. Ó. Peraí, gente, peraí. Aqui, ó. Às vezes acontece, nas melhores famílias. Olha aqui, o que eu acabei de falar para vocês. Ele vai pegar a maior quantidade de elemento. Só que tem um ponto aqui que tá ruim. Por quê? Se na conversão ele entender que isso aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Não, beleza. É isso mesmo, tá certo. Não tem problema nenhum. Aqui a gente tem o width, vai ser o tamanho de cada coluna. Então são 2 elementos para ID, 15 elementos para name e 19 para descrição, certo? Beleza? Isso, gente, porque olha aqui, ó. Olha aqui, olha a quantidade de elementos que tem aqui. Então eu preciso de um espaçamento maior mesmo, correto? Então a gente já tem a largura. A gente já conversou e já temos a largura, ok? Beleza. Então já temos a largura. Dado que é com essa largura, a gente precisa agora imprimir, certo? Aqui a gente já fez. Vocês podem estar pensando, eu nunca pensaria assim. Tá tudo bem. O ponto é, vocês precisam ter isso no GitHub e depois vocês podem olhar, gente. Eu não busco... Eu busco dizer para as pessoas que a gente não está em busca de pessoas decorebas. A gente precisa de pessoas que saibam fazer aquilo. E saber, gente, vocês vão depois no futuro poder usar, depois que vocês estiverem numa empresa, vocês vão poder usar ChatGPT, gente. Isso não é problema, tá? O problema é você não saber nem manipular o ChatGPT. Você nem saber como pegar um código e manipular, trabalhar, ler um código. Isso é um problema porque o ChatGPT ainda não está nesse nível de codificar grandes softwares, tá, gente? Isso vocês estão falando com uma pessoa que usa mesmo. Eu uso. Mas eu uso com cautela, porque eu preciso dominar ali o que eu estou tentando trabalhar, tá bom? Isso é um ponto bastante importante. Beleza. Agora a gente precisa imprimir o cabeçalho. Vamos imprimir? O que é o cabeçalho, né? É o header, certo? É o que eu havia falado para vocês. Agora a gente precisa fazer uma segunda etapa, que é o seguinte. Data. Eu vou pegar o primeiro elemento. O que é o primeiro elemento, gente? É o row. Ó, o primeiro elemento é isso aqui. Então eu vou pegar o meu primeiro elemento, que é os headers, certo? Dado que eu tenho os headers, eu posso passar um with index, porque eu vou manipular esse index, tá, gente? O index é a posição, certo? Posição 0, posição 1, posição 2. Lembre-se, posição é diferente de valor, certo? A posição ali é 0, 1, 3. 0, 1, 2, perdão. Beleza. Dito isso, eu preciso passar, então, o método, gente. Esse método aqui é um it normal, mas a gente tem a posição dele, porque o it normal, só o it não tem posição. Tanto é que vocês não sabem qual é o index dele, né? Então, eu vou passar aqui o item, que é a coluna, certo? Então, eu vou pegar aqui column. E vou passar também o index, correto?
Por que eu estou usando o It Index? O que eu só vou mostrar um I/O, gente, um input output, que é o puts. Eu não vou fazer mais nada, ou melhor, eu vou usar o print, né? Que eu não vou fazer mais nada, eu não vou processar de fato, eu só vou mostrar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar o print agora, porque o print, gente, eu posso pegar a coluna e fazer um left just. Um left just, gente. Aqui, cadê? Left just. Ruby. Eu vou alinhar. Eu posso alinhar as strings, gente. Eu posso colocar ali no terminal mais centralizado, mais pro lado. Enfim, eu posso fazer esse tipo. Tanto que tem o left just, temos o name just. Vamos pegar aqui, ó. Vamos usar aqui isso como exemplo. Ó, olha aqui, ó. Right just, ele coloca o right, gente. Ele coloca a string para a esquerda, para a direita, perdão. E ele justifica a esquerda. Ele coloca aqui o espaçamento à esquerda. Beleza? Por isso que é right. Ele pode ser confuso um pouco, tá? Se eu colocar aqui o left, ele vai colocar aqui, ó, o elemento para a esquerda e vai colocar o espaço à direita, tá bom? E a gente pode usar o just também. Ah, não, aqui não tem o just. Deixa eu ver, tem o center just? Não, não tem, beleza. E o 19, gente, é quantos espaços ele está dando, tá? É o quanto espaços ele está dando. Lembra do que eu falei aqui da coluna? Agora a gente vai usar essa coluna, gente. Ó, aqui a gente tinha quais os valores. Espera aí. Aqui, ó. A gente vai usar esses espaçamentos para passar aqui o quanto ele deve mostrar. Então, vamos colocar aqui para o ID. Ó, a gente tem aqui, peraí, a coluna. Lembre que a coluna é o ID, né? Vamos pegar aqui, ó. Certo? Então, como que ficaria? A gente vai fazer o seguinte. Print. Eu vou pegar o item data.first na posição 0. Que ele vai me mostrar... Peraí. Aqui. Ele vai mostrar o ID. Aí eu posso fazer o quê? Um ponto. Left just. E passar a largura na posição 0. Certo? Qual é a posição 0, gente? Largura. Peraí. Qual é o width? É o 2, né? Então, na posição 2 é o 2. Eu posso vir aqui, ó, mais... Aqui. Opa. Peraí, porque eu fiz quebra de linha. Peraí. Então, olha aqui. Ele me fala que eu vou dar um espaçamento de 2 elementos aqui. Correto? E aqui, gente, eu mando mais 2 aqui. Correto? Mais 2 não, perdão. Eu boto mais um espaço aqui. Porque no próxima coluna, gente, ele vai mostrar a mesma coisa. O print, lembra que o print é diferente do puts. O print não quebra a linha. O print vai começar a colocar do lado, um do lado do outro. É assim que a gente vai montar a nossa parte, beleza? Então vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui colocar um left just. Agora eu fiz aqui com vocês em hardcode. Eu preciso agora generalizar esse problema. O que significa esse 0 aqui, gente? O 0 significa o index, você concorda? Então, aqui a coluna significa o data first na posição 0. Isso significa coluna, tá? Que é o ID. Beleza? Então, isso significa coluna. O ponto left, gente, eu vou passar o with. Lembra que agora eu vou passar o with, que tem as colunas que eu passei aqui diretamente o 2, na posição 0, né? Então, eu preciso vir aqui, ó, na posição index. Certo? Aqui ele vai ficar modificando. 0, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então ele vai ficar modificando aqui por conta do looping. Certo? Correto? Então se eu mudar aqui, gente, ó, por exemplo, na posição 1, que é o nome, e eu colocar aqui qual é o valor ali de nome, é 15. E se eu colocar 15 aqui, ele vai dar um espaçamento gigantesco aqui, certo? Depois a gente pode pensar em uma organização melhor, tá, gente? Mas é isso, por enquanto é isso. Depois a gente pode dividir, colocar um pouco de left right, left just, podemos, a gente pensa depois.
Vocês podem até pensar em como vocês poderiam fazer isso melhor. Mas tranquilo, a gente vai organizar da mesma maneira. E depois eu só vou fazer uma concatenação. Só que eu posso fazer melhor. Eu posso colocar assim, ó, numa variável. Ó, eu poderia fazer assim, tá? Isso aqui também é concatenar. Mas eu vou mostrar de um outro jeito também. Então, space, column. Espaçamento da coluna. Ou eu posso colocar just, space, column. E colocar isso aqui para ficar direitinho. E colocar aqui, ao invés desse plus, colocar assim, ó, interpolação. É o mesmo resultado, tá, gente? Eu posso colocar aqui, ó, just, space, colocar o pipe aqui. E colocar um espaço aqui para ele dar esse espaço e dar esse espaço. No meu ponto de vista, ficou mais organizado, né? Beleza. Dito isso, vamos rodar tudo aqui. Ó, aqui, ó, ele deu um espaço, aí deu um espaço aqui, deu um espaço aqui, deu um espaçozinho aqui e deu um espaço aqui. Não ficou bonito? Ok, depois a gente vai vendo como que a gente pode fazer para ficar melhor. Porque se vocês quiserem centralizar, a gente precisa usar o right e o left. Então vocês poderiam dividir, por exemplo, esse 15 aqui, dividido por 2. Então colocar um pouco do left e um pouco do right, certo? Não vou fazer porque eu vou deixar isso como atividade para vocês me mostrarem que vocês estão entendendo. Beleza? Poderiam usar o right e o left. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Continuando aqui, eu poderia depois dar um puts aqui, gente. O puts, ele vai quebrar uma linha, né? Certo? Aí a gente já fez aqui essa nossa parte do cabeçalho. Tá? Ok. Beleza? Porque a gente usou só para o cabeçalho, tá, gente? O first é só para o cabeçalho. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente precisa imprimir as linhas, as outras linhas, né? Então, vamos criar outra parte de linha. Como que eu faria isso? Agora, gente, eu posso fazer um range também. O que é um range, Rodolfo? Lembra que a gente agora, ó, a gente tem o data. A gente já mostrou a primeira linha, a gente precisa mostrar o resto. No array, gente, a gente pode fazer e posso passar um range aqui, tá? Isso em várias linguagens é possível, tá, gente? Então eu posso fazer um e menos 1 para que ele mostre todos os outros elementos, certo? Então, ele mostrou, se tivesse 1 milhão de elementos, mostraria também, tá bom? Isso aqui é um aspecto que em todas as linguagens tem, tá? A gente consegue manipular no array passando esses valores, certo? Se vocês quisessem, por exemplo, até 2, conseguiria também. Até 4, por exemplo, conseguiria. Enfim, vocês conseguiriam colocar quantos elementos vocês quisessem aqui. Mas o menos 1 a gente mostraria exceto o 1, certo? Exceto a primeira linha. Então, exceto o 0, né? Porque no caso aqui é o 0, né? Certo? Então aqui, exceto o 0, vocês podem ver que aqui, quando eu coloquei o 0, ele colocou o 0 aqui. Então, exceto o 0, que é o primeiro elemento. Beleza? Beleza. Dito isso, a gente agora pode fazer o seguinte. Vir aqui e usar data.1 a menos 1, certo? Então, eu poderia colocar como uma variável columns without header. Eu poderia colocar colunas sem o header, sem o cabeçalho, beleza? Aqui já é legal para a gente também saber o que é e dar nome às variáveis, né? Então eu posso usar agora o columns with header.width. Eu vou processar isso para mostrar. Então em cada coluna eu posso passar a linha, correto? Então agora a gente tem aqui, ó, cada linha, correto? Então agora eu tenho a linha. Dado que eu tenho a linha, eu vou printar, né? Eu preciso mostrar, certo? E aí eu preciso usar agora uma nova coluna. Uma nova linha, perdão. Então, row. Lembra que row também é um array, tá, gente? Então eu vou fazer um with index. Porque eu vou usar a parte ali das colunas, beleza? O tamanho, né? Pra gente colocar isso nessa forma. Então aqui eu posso passar column, porque aqui eu vou ter a coluna propriamente dito. E aqui eu passo um index.
beleza? Então, como que eu faço, Rodolfo? Print, column. Agora a gente faz o mesmo processo que nós fizemos aqui em cima, certo? Column.leftJust. Eu passo o with e vou passar também o index aqui, concatenando com o pipe. Igualzinho, gente, porque o restante ele vai seguir o mesmo espaçamento ali. Olhem para cá. Depois a gente vai saber como refatorar, tá bom, gente? Uma coisa de cada vez. Eu não quero que vocês também fiquem malucos com conteúdo. Beleza? Então, aqui a gente tem o print columns left just with index. Aqui a gente tem a mesma coisa, gente. Então eu poderia vir aqui, ó, copiar esse código. Só que aqui columns index poderia. Exato, vou fazer aqui. Só vou dar um espaçamento para deixar interno, né? E isso aqui já deveria funcionar. Vamos ver se funciona? Deixa eu sair aqui. Deixa eu visualizar. Ó, já mostrou, certo? Vou colocar um puts aqui no final para ficar mais bonitinho. Peraí. Aqui, ó, puts. Deixa eu entrar aqui. 2. Ó, já ficou bem legal, certo? Olha aqui, ficou bonitinho. Aí, gente, se vocês quiserem centralizar, poderia também centralizar. Aí, como eu falei, just right e just left. Então, aqui a gente já conseguiu deixar bonitinho. Aqui ficou um pouco ruim, né? Deixa eu botar um puts aqui para quebrar essa linha também. Aqui, vou colocar aqui. Puts. Beleza, viu? Ó, que legal. Ficou bonitinho, certo? Aí depois vocês podem até melhorar, gente. Colocar aqui no final, por exemplo. Print. Colocar um print aqui, não sei. Aí é mais pra gente organizar, tá? Então, assim, super tranquilo. Enfim, eu acho que eu expliquei já agora como a gente visualiza o CSV aqui no terminal. E depois a gente vai fazer um delete. Gente, a partir de agora, vocês vão ter muito conteúdo de 1 hora, porque programação demora. Eu quero explicar e ainda fazer, é bem maior, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. Eu queria que vocês tivessem vídeo curto para aprender, mas a verdade é que não consigo, porque preciso explicar detalhe a detalhe. Beleza? Então, nos próximos a gente tem o delete e o update ainda para a gente trabalhar. Beleza? Valeu, nos vemos na próxima. Obrigado, valeu, abraço.